Vamos lá. Eu vi os comentários nas redes sociais sobre essa edição da Panini, né, no sentido de, pô, precisa de um gibi desse tamanho? Pois então, para quem não sabe, galera, o quadrinho, ele foi originalmente publicado nesse tamanhão. Ele custava 8 vezes mais nos Estados Unidos, nos anos 70, do que uma revista mensal padrão. Então, assim, pô, é legal a Panini publicar dessa forma, porque até o desenho, sabe, é tudo pensado para ser gigantão. Galera, normalmente, tá, eu me orgulho nesse canal de não ser o cara empolgado o tempo todo, sabe? Eu gosto de ser mais sóbrio. É claro que eu fico feliz, mas geralmente eu não dou espetáculo. Eu tento não ser tão exagerado. Só que isso aqui tá absurdo. Gente, tá muito legal. É claro, tem que contar o fato vocês viram o outro vídeo que eu fiz, né? Nossa, a edição norte-americana tá toda errada. Então, assim, ver que o quadrinho saiu no Brasil certinho, sabe, bonitinho pela Panini, eu tô feliz. Como vocês devem estar sabendo, há 50 anos saiu nos Estados Unidos o encontro do Superman com o Homem-Aranha, né? A batalha do século, algo histórico, bombástico. No Brasil, tá, não faz 50 anos. Na verdade, são 49, porque em 1977 a Ebal publicou exatamente nesse tamanho. Então, mas assim, lógico que a Panini vai, né, entrar na onda dos 50 anos da publicação original. Isso é um facsímile, que a gente chama, que é basicamente uma reprodução da edição original dos Estados Unidos, né? É o mais fiel possível, né? Acho que a única coisa que não é fiel aqui é o papel e, sei lá, o preço na capa, que não é, né, o preço original lá de fora. Teve vídeo aqui no canal da edição que saiu pela DC em janeiro, que também é um facsímile, né? Então também é uma reprodução original. Só que, galera, eu falei aqui no vídeo, essa edição, ela tá ruim. Assim, a DC, ela reproduziu exatamente como saiu. Então eles colocaram um papel jornal. E não é um problema o papel jornal. Cara, é legal, funciona pra essa pegada vintage, né, pro gibi. Só que eles cagaram na encadernação de um jeito que tu não consegue abrir o gibi direito. Gente, vocês têm noção? Aqui, olha isso, tá? Não sei se dá pra ver, peraí. Ele estrala todo e ele não abre direito. Tipo, ele amassa o miolo e ao mesmo tempo, eu não vou conseguir mostrar agora, mas tem página aqui dentro que rasgou, porque eu fui abrir pra ler, e aí como tava meio colado uma na outra, a página, né, rasgou. Quero agradecer o patrocinador desse canal, a Comics and Signatures. Gente, eles me enviaram essa edição, tá? A edição original dos Estados Unidos, na semana de lançamento, 50 anos depois. Então, o primeiro review, talvez, do mundo, ou pelo menos um dos 3 reviews do mundo sobre essa edição, é do Dois Quadrinhos. Só que, né, a galera não tinha como saber que o gibi ia sair todo errado. Esse vídeo que vocês estão vendo, gente, é um vídeo mais simples. Por quê? Porque já teve um vídeo no canal onde eu mostrei, inclusive a edição em formatinho, que eu tenho aqui da Editora Abril, mostrei a edição original em inglês e tudo mais, fiz uma pesquisa, levei um tempão, peguei trocentos livros, tá bem legal o vídeo. Eu tô falando isso porque esse programa vai ser um programa mais simples, tá? Não vai ter muita edição, que como eu falei, cara, já tem uma enciclopédia sobre esse encontro em outro vídeo. Vamos começar com o aspecto mais besta possível. Vamos comparar o tamanho das edições. Gente, primeiro, tá? Eu vou comparar a edição em inglês, que saiu, como eu falei, em janeiro, com a edição brasileira. Sim, a nossa edição é um dedo maior, tanto para os lados quanto tanto na altura quanto na largura, do que a edição gringa. No mais, gente, é basicamente a mesma coisa, né? Como eu falei, o papel é diferente, né? O nosso papel é um papel LWC e o papel da edição gringa é um papel jornal. Então, assim, a edição lá de fora ela é um pouquinho maior em espessura, né? Por conta do papel, mas assim, cara, Panini reproduziu, assim, 10 de 10. Repara que o quadrinho abre com, né, uma introdução dos editores da época, aí é o Stan Lee e o Carmine Infantino, aí no final eles falam sobre o conceito da capa. Né? Você sabe que foram... Gente, para isso aqui sair, foi um parto, foram, se não me engano, como eu falei, tá no outro vídeo, mas foram coisa de 6, 9 meses de produção, 1 milhão de cartas trocadas entre os editores. Aí eles precisavam que o Super-Homem e o Homem-Aranha,
eles ocupassem o mesmo espaço na capa, sabe? Não podia ser algo como um maior que o outro, né? Então, né, isso, de certa forma, é um problema também nesses crossovers, né? Porque eles estão limitados a não estragar. Um herói não pode parecer muito superior ao outro, né? Porque senão, né, são marcas que não podem ser desvalorizadas. Ok, então como eu falei, a nossa edição da Panini está maior que a edição original lá de fora, né? Mas agora, lógico, né, comparando com o formatinho, é infinitamente menor, né? Como vocês podem ver aqui, comparando com o formato americano, ok? Aí, ó, Batman lá da Comics and Signatures, então bem maior. Vamos comparar com aquele Superman Herói para Todos. Na verdade, tá? Num comparativo com Herói para Todos, é basicamente a mesma proporção lá da edição em inglês. É mais ou menos um dedo de diferença. Então também é maior. Próximo nível. Superman Paz na Terra. Tá, assim, vamos dar um desconto aqui, né? A gente está falando de um quadrinho em capa dura e um quadrinho em capa cartão. Sim, é levemente maior o Paz na Terra, fazendo então um comparativo, mas a edição do Superman com Homem-Aranha é um pouquinho mais larga. Então, assim, é praticamente um minguinho de largura maior, mas é um minguinho de altura menor. Para terminar, vamos lá. Então, aqui não deu, né? Aqui não dava para ganhar mesmo, porque o Batman gigante é bem maior. Vamos falar sobre a história. Galera, então, como eu falei lá no outro vídeo, assim, com o passar do tempo, conforme os crossovers iam saindo, da Marvel, DC, qualquer crossover do planeta, se estabeleceu um padrão, né? Muitas vezes a graça do crossover é ver, por exemplo, como um herói ocupa o espaço do outro, né? Trocar eles de lugar, né? Ou às vezes a gente vê como eles têm muitas diferenças, mas como eles também têm muitas semelhanças. Esse quadrinho, ele não tem nada disso. E vamos ser legal também, né? Cara, é o primeiro crossover de super-heróis da história dos quadrinhos, então, né, entre editoras. Então eu entendo que tudo bem, né? Os caras não tinham um template de como fazer um crossover na época. O que é legal aqui? Primeiro, os universos, eles não... Eu acho legal que eles não explicam, né? Como que o Homem-Aranha encontrou o Superman? Cara, entrou na rua certa, encontrou. Não tem assim eles não estão em universos diferentes. Tanto é que aqui no meio, o Octopus, ele tá preso, né? O Homem-Aranha prende ele aqui no começo, aí aparece o Lex Luthor na prisão e eles, e aí, sumido? Tudo bom? O quadrinho ele tem 3 prólogos, né? O primeiro é uma aventura do Superman contra o Lex Luthor, aí o segundo é uma aventura do Homem-Aranha, e aí o terceiro é quando os vilões se encontram na prisão. Gente, e é muito engraçado que toda hora tem uma página explicando quem é quem. Então aqui, ó, tem quem é o Dr. Octopus, né, quem é o Lex Luthor, mas tem também do Super-Homem e do Homem-Aranha. Que vamos pensar que nessa época a gente está falando de um Homem-Aranha que tinha o quê? 12 anos, 13 anos de existência. Então os caras tinham que explicar quem era o Homem-Aranha. Assim, lembrando que nessa época a Marvel já vendia mais que a DC, tá? Ok, feitas essas apresentações, aí a quarta parte do gibi é quando de fato a gente vai ter o crossover. Cara, a ideia é muito boa, tá? Eles se encontram numa... vou ter que reler para lembrar, mas tem algum evento de física. O importante é que o Clark vai como jornalista, né? E o Peter como fotógrafo. Então, sabe, faz sentido eles se encontrarem. Tem uma parte legal, como eu falei, tá? Faz um tempinho que eu li, mas se eu não me engano a Lois tem ciúmes da Mary Jane, ou a Mary Jane tem ciúmes da Lois. Isso foi bacana. Atenção! Pá! Gente, que legal! Sim, eles caem na porrada. E é muito... Gente, o roteiro é do Gary Conway e a arte é do Ross Andru. E o desenho, como o quadro... Aqui, olha isso aqui, velho. Dá uma olhada nessa página. O Homem-Aranha metendo uma paulada na cara do Superman. Então, o quadrinho, ele foi originalmente pensado para esse formatão. Era uma edição especial. Então, cara, tudo no gibi... Olha isso aqui. Tudo nas páginas é muito detalhado. Então, parte da graça é... Cara, tu tá vendo o crossover em widescreen, sabe? Tipo, é como tu ir ver um filme em IMAX, só que é um crossover de super-herói. Em resumo, acerto da Panini. Vamos lá, né? Como eu falei, lá fora o gibi saiu todo desbeiçado. Quando a Panini publicou no Brasil,
né? Ela observou o erro da edição norte-americana e publicou bonitinho aqui pra gente. Não crie expectativa para a história. Como eu falei, cara, é um crossover mega simplório, não tem nada super revolucionário, mas assim, a edição tá muito legal. Tem partes interessantes, né? Pô, ver os dois personagens brigando é muito legal. Detalhe, vocês sabem que agora tem os dois crossovers contemporâneos, né? Superman e Homem-Aranha e Homem-Aranha e Superman. E nenhum dos dois, pelo que eu me lembre, tem trocação de soco entre os dois heróis. O que é uma decepção gigantesca, cara. Eu pago pra ver o Homem-Aranha socando o Superman. Pra terminar, vocês sabem que logo logo a Panini vai publicar o Superman e o Homem-Aranha. Tá? Vocês estão vendo aí na tela, tem uma capa branca. Vini, por que tem uma capa branca? Gente, lógico que a ideia é remeter a esse crossover. Então assim, esse Superman e Homem-Aranha, que é o crossover versão DC, cara, quem gostou do clássico vai pegar esse novo e eu acho que vai curtir bastante. Porque é a mesma pegada, e aí vem a minha crítica que eu fiz lá no vídeo, sabe? Cara, é um crossover mais sem sal. Sabe o que é legal? Eu já falei aqui no canal. Cara, o Homem-Aranha e Superman, que é o crossover versão da Marvel. Nossa, esse realmente, cara, é um gibi que quando termina... Primeiro, tem todo, como eu falei, as diferenças e semelhanças entre os heróis, piadinha entre os universos. Cara, é um gibi que quando termina, tu sai emocionado, lê e depois vai me agradecer, tá? Mas é isso, gente. Esse foi um comentário sobre o Superman e Homem-Aranha. Se tu quer um vídeo mais detalhado, com bastidores históricos, etc., tem um link aqui no card, e eu também vou deixar, se eu me lembrar, também aqui na tela final. Mas é isso, tá? Vocês vão pegar a edição de vocês, ó, aviso, isso aqui vai esgotar. Tipo, muito rápido, porque é uma edição, cara, como eu falei, no Brasil, são 49 anos de diferença, né? É um facsímile de uma edição de 49 anos atrás, com o primeiro encontro de heróis Marvel e DC. Não, tipo, não tem como isso ficar em catálogo muito tempo. Eu prometo que aqui nos grupos, na descrição do vídeo, eu vou avisar quando esse quadrinho chegar na Amazon. Só que assim, eu nem sei se vai chegar na Amazon. Gente, sei lá, corre, vai na banca, loja da Panini. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Isso não é um vídeo de venda nem nada, mas, sei lá, se quiser clicar, ajuda muito. Então, cara, o quanto antes, pega na loja da Panini, pega na loja da Panini física, sei lá, banca, garante essa edição, tá bom? Valeu, valeu.